versos 32 ao 42. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, dos versos 32 ao 42. É um clássico na literatura cristã, principalmente nesse momento que estamos celebrando a Páscoa, estamos celebrando a ressurreição do Cristo. Todos abriram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passe de mim esse cálice, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja para celebrar a Tua ressurreição, celebrarmos de verdade a verdadeira Páscoa. O lockdown, Pai, não te travou. O lockdown não te deixou, Pai, preso à morte. Mas ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite vamos ter o privilégio de estarmos à mesa do Senhor, trazendo assim a nossa lembrança, o fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou como sacrifício na cruz do Calvário para a nossa salvação. Por isso, é importante nos voltarmos para as Escrituras mais uma vez e recebermos do Pai instruções sobre sua obra a nosso favor. E o texto que eu estou compartilhando nessa noite não trata diretamente sobre a morte de Cristo na cruz, mas nos fala de um momento muito específico do sofrimento de Cristo por causa dos nossos pecados. O momento em que, no Getsêmani, ele experimentou angústia, tristeza e solidão por causa dos nossos pecados. Por isso eu quero anunciar nessa noite o Evangelho da graça de Deus, que nos mostra que o Senhor Jesus experimentou em nosso lugar o peso da ira de Deus. O que lemos aqui, irmãos, aconteceu no final da noite de quinta-feira. Era a época da Páscoa, a festa judaica que relembrava a libertação do povo de Israel do Egito. E Jerusalém estava cheia de peregrinos vindo de todas as partes para celebrar a Páscoa. Jesus havia lavado os pés dos discípulos. Judas já havia se retirado do cenáculo a fim de vender Jesus para as autoridades judaicas. Jesus já havia celebrado a Páscoa com seus discípulos. E no meio daquela celebração, ele havia instituído uma nova celebração, que é a ceia, para relembrar a sua morte. E terminada essa celebração, depois de haver dado várias instruções, Jesus ele se retira com os discípulos em direção ao Monte das Oliveiras. Agora eles chegam em um lugar ao pé do Monte das Oliveiras,
um jardim chamado Getsemane. O nome Getsemane significa prensa de azeite. Vocês sabiam disso? Prensa de azeite. O que uma prensa faz? A gente deve pressupor que ali havia instalações para transformar as azeitonas em azeite. Esse jardim era possivelmente um lugar cercado com uma única entrada, um lugar reservado, silencioso, próprio para descansar, orar e meditar. Um lugar em que, conforme Jesus estivera muitas vezes, Jesus e os seus discípulos chegaram ali quase à meia-noite, cansados de uma semana agitada e de um dia bem agitado. À entrada desse jardim, por ordem de Jesus, alguns discípulos se assentaram enquanto ele se retirou para orar. E que curioso, somente 3 discípulos o acompanharam mais de perto nesse momento especial. Esses 3 discípulos, se percebermos, são os mesmos que haviam presenciado a transfiguração: Pedro, Tiago e João. Na transfiguração, eles haviam visto Jesus em sua glória e ouvido o testemunho do Pai: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Mas agora, ali no Getsemane, esses mesmos homens iriam testemunhar o Filho do Homem em sua total e completa humilhação. Presenciariam um momento muito difícil, quando o nosso Salvador experimentou uma angústia terrível. O texto nos fala que ele começou a se sentir-se tomado de pavor e de angústia, conforme o verso 33. E os verbos usados expressam o auge de pavor e de sofrimento. O primeiro é uma forma intensificada de um verbo que pode ser traduzido por estar exausto, espantado. Já o segundo verbo tem um sentido básico de não sentir-se em casa, tranquilo e seguro. Por isso, ganha o sentido de estar inquieto, assustado. E além disso, irmãos, somos informados que sua alma estava profundamente triste até a morte. Expressão que reflete o que lemos lá no Salmo 42. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Os verbos utilizados deixam claro que o sofrimento, a angústia, a tristeza que Cristo estava experimentando naquele momento não nos são inimagináveis. Nós não conseguimos imaginar. Não se comparam em nada que já tenhamos experimentado. Nunca, ninguém jamais sentiu o que Cristo estava experimentando ali no Getsemane. E o que acontece ali com Jesus foi algo único, como os próprios tempos verbais indicam. Só ele experimentou, e uma única vez. Mas por que esse pavor, essa angústia, essa tristeza? Será que Jesus estava com medo dos sofrimentos físicos ou da morte que o aguardava? E para entendermos o que aconteceu, podemos observar as palavras de Jesus em sua oração. Nós lemos que Jesus deixou 3 discípulos e se distanciou um pouco para orar. Mas o que ele pediu na sua oração? O texto nos diz que ele orou e pediu para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E depois ele disse: passa de mim esse cálice. Uma hora se aproximava e um cálice deveria ser bebido. O que Jesus experimentou ali no Getsemane está então relacionado a essa hora e a esse cálice. Isso, irmãos, é uma referência àquele momento em que Jesus teria de assumir os nossos pecados na cruz do Calvário, recebendo a condenação eterna
que nós merecíamos. A hora em que ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus em nosso lugar. Portanto, irmãos, não foram as humilhações, não foram as chicotadas, as bofetadas, a coroa de espinhos, os pregos da cruz ou a lança do soldado romano que o deixaram assim. Ele mesmo havia dito, conforme lemos no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versos 4 e 5, o seguinte: digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo a esses que vocês devem temer. O que aconteceu foi que Jesus viu o cálice da ira de Deus lhe sendo entregue. Ele sentiu a maldição de Deus e o julgamento de Deus se aproximando. Ele começou a sentir o peso dos nossos pecados que seriam colocados sobre ele naquela cruz. É como se uma onda terrível, tal como a de um tsunami, se aproximasse dele, uma onda com todo o peso do pecado do seu povo, uma onda com o peso da ira eterna de Deus sobre esses pecados que ele tinha de carregar como se fossem seus. Ele não tinha pecado. Pilatos falou: eu não vejo nada de errado. Não vejo nada que o condene. No Getsemane, o peso dos nossos pecados começaram a causar